Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a importância dessa nossa encarnação. Nós somos seres eletromagnéticos. O que isso quer dizer? Que uma parte de nós é elétrica, ou seja, é a nossa consciência pura, que faz parte do cosmos, do todo. É a nossa parte energética, nossa parte espiritual. É a parte de nós que ascende, que evolui, que transcende, que aglutina cada vez mais informação. E é a parte que nós não perdemos nunca, mesmo quando nós desencarnamos. Uma outra parte de nós, hoje aqui encarnados, é a nossa parte magnética. Esse nosso componente magnético está conosco somente quando nós estamos encarnados, porque é o componente correspondente com o nosso corpo físico e o nosso corpo duplo etérico. Essa parte magnética é correspondente com a massa planetária, com a densidade magnética do planeta ao qual nós estamos habitando, hoje temporariamente aqui no planeta Terra. É através dessa parte magnética e desse corpo físico e corpo duplo etérico que nós recebemos energia do nosso planeta, que nos sustenta, que dá subsídios para a manutenção da nossa existência, da nossa vida. Através dos nossos meridianos, que recebem energia dos meridianos da Terra. Os meridianos são componentes energéticos que percorrem os nossos corpos físicos, tanto o corpo físico realmente da terceira dimensão, quanto o nosso corpo físico invisível, que é o nosso corpo duplo etérico, responsável pelo abastecimento energético do corpo físico que se manifesta na terceira dimensão. Nós somos seres mentomagnéticos, que temos uma parte nossa mental, de consciência espiritual, e uma parte magnética. E é a energia magnética que transporta a informação que nós contemos dentro da nossa consciência. Então nós somos seres conscienciais, que tem essa energia da consciência, do espírito. Temos a energia magnética, que é a transportadora dessa informação de consciência que nós somos. E os nossos pensamentos dão qualidade a essa energia magnética que está sendo transportada, que está sendo emanada constantemente para o universo. Essa energia magnética, a qual nós temos somente quando estamos encarnados, porque quando a gente desencarna, a gente perde esse corpo físico, a gente perde esse corpo duplo etérico, que são os responsáveis pela elaboração, pela manutenção e pela transformação dessa energia magnética. Então, somente quando estamos encarnados é que a gente tem essa energia, e é com ela, exatamente com a energia magnética, que nós conseguimos realizar, aprender, evoluir e experienciar as situações que nos levam à expansão da consciência, que é a parte espiritual e energética. Então, entendam que a energia espiritual depende da energia magnética para que ela possa se ampliar. Então, somente quando estamos encarnados, experimentando situações na carne, envolvidos por esse corpo de energia magnética provinda da Terra, é que nós temos condições de avançar no nosso processo evolutivo, através das experiências que nós temos com os outros, com o planeta, com todas as energias circulantes aqui no meio que nós estamos inseridos. Nós costumamos dizer que a energia magnética é a energia realizadora, energia que plastifica, que dá forma, que cria tudo, tanto aqui na terceira dimensão, quanto na quarta dimensão, que é a dimensão astral, onde nós também atuamos e vivemos com os nossos pensamentos e sentimentos. Muitas pessoas acreditam que quando desencarnarem, se tornarão espíritos libertos e que vão simplesmente ascender e expandir as suas consciências quando se tornarem espíritos, porque vão perceber que são seres espirituais, que estarão em outra dimensão e que tudo lá vai ser mais fácil. E isso não é verdade. Quando nós desencarnamos, a única coisa que nós realmente levamos dessa dimensão, dessa nossa existência, é o nível consciencial que nós adquirimos aqui. Então, todas as minhas manias, os meus costumes, os meus pensamentos,
todo o nível consciencial que eu adquiri aqui continuará sendo o mesmo após o meu desencarne, mas com um prejuízo. Eu já não terei mais o corpo físico, nem o corpo duplo etérico, que me fornecem a energia magnética para que eu possa conseguir fazer tudo que eu preciso, ou que eu desejo, ou que eu sinto que preciso fazer para poder crescer. Por quê? Porque a única energia capaz de realizar e de concretizar coisas é a energia magnética, que eu só tenho quando eu estou encarnado. Então, muitos espíritos, quando desencarnam, continuam com os mesmos padrões, os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos, vícios, só que eles já não têm mais o corpo físico para poder concretizar aquilo que eles precisam. O que acontece nesse caso? Eles precisam de um outro ser que esteja na terceira dimensão, eles precisam de um outro ser que tenha energia magnética para poder extrair essa energia magnética deste outro ser e realizar as coisas que eles precisam, ou para poder suprir as necessidades que eles têm. Então, imaginem uma pessoa que morre com um vício em álcool, ou em drogas, ou em cigarro, um vício alimentar. Como que essas pessoas vão continuar se abastecendo de alimentos se lá já não existe mais alimentos, se lá já não existe mais o cigarro, nem a bebida, nem as drogas? Eles precisam de um outro encarnado que tenha essa energia magnética, que possa fornecer a sensação para eles poderem aliviarem a necessidade, a abstinência que eles vão sofrer lá, porque eles vão sofrer. Porque o que realmente está viciado é o mental deles, e isso não se perde com a morte. Não é apenas o corpo físico que tem as necessidades químicas dos elementos ou dos alimentos ou das substâncias químicas. O nosso mental também está condicionado a esse vício. E para que eles possam obter isso na quarta dimensão, quando se tornam seres somente espirituais sem energia magnética, eles precisam de outro encarnado que forneça isso para eles. São os ditos encostos ou espíritos obsessores, que algumas pessoas denominam por aí. Na verdade, são pessoas como nós. Então, pare um pouco e reflita. Quais os vícios? Quais os pensamentos? Quais os padrões que, se você desencarnasse hoje, nesse momento, você estaria levando com você com a sua energia espiritual? Será que você não tem manias? Será que você não tem necessidades extremas que você levaria com você nesse momento? Qual seria o seu nível de consciência se você desencarnasse nesse momento agora? O seu nível de entendimento? Porque ele vai ser exatamente o mesmo após o seu desencarne. Então, a única coisa que eu verdadeiramente levo comigo quando eu desencarno é o nível consciencial que eu atingi. Você está tranquilo com o nível de consciência que você está levando com você agora? Pare e pense um pouco sobre isso. É por conta disso que nos nossos atendimentos, tanto em apometria quanto em captação psíquica, quanto em grupos espirituais que prestam atendimento a espíritos, é muito comum nós identificarmos consciências, seres espirituais, que nem sabem que já desencarnaram. Eles estão tão apegados e com tantas limitações no seu nível consciencial que mesmo após o desencarne, eles não conseguem perceber que perderam seus corpos físicos e que estão lá aprisionados em padrões, em comportamentos, em sentimentos que eles levaram consigo da sua existência física. Quantos espíritos precisam apenas de esclarecimento, de um acordar, de um entender que já não pertencem mais a essa realidade, que estão em outro plano, em outra dimensão. E eles não conseguem perceber isso, porque quando desencarnaram, tinham um nível de consciência muito limitado, e quando passam pelo processo de morte, não conseguem desapegar dos seus padrões, dos seus comportamentos, das suas manias, dos seus vícios, dos seus sentimentos nocivos, negativos, e continuam vivendo aquilo, sem entender nem sequer o que está acontecendo com eles. Não entendem porque as pessoas pararam de falar com eles, porque só alguns conseguem vê-los e senti-los.
não entendem por que as pessoas os ignoram completamente, começam a remoer sentimentos e frustrações por conta disso, não conseguem sair desse padrão. Quantos milhares de anos eles não perdem aprisionados nisso porque não conseguem acordar? Mas, Karen, por que eles não acordam? Por que eles não se tocam? Por que não... Porque eles não têm energia magnética suficiente para poder sair do padrão que eles levaram consigo após a sua encarnação. Que padrão é esse? O padrão da existência física. Então percebam que para que nós, enquanto seres espirituais, consigamos mudar de padrão, sair de determinada frequência, é preciso a energia magnética, que nós só temos enquanto encarnados ou enquanto extraindo de outro encarnado. E muitas vezes essa extração não é consensual, não é consentida pela outra parte. E aí nós estamos atuando como obsessores que extraem energia sem que essa energia seja oferecida de bom grado. Muitas pessoas que já morreram em situações traumáticas passam a ficar tão envolvidos pelo trauma da morte que viveram que não conseguem sair dela. A gente fala que eles vivem um eterno agora. Eles ficam num looping de tempo revivendo a morte que tiveram. Nós recentemente atendemos uma cliente que ela tem uma síndrome do labirinto e que quando nós abrimos a frequência dela, identificamos uma consciência que estava caindo eternamente. Ela sofreu um trauma, ela foi empurrada de uma altura muito grande e ela ficou aprisionada no momento da queda. Então, essa consciência estava constantemente caindo e por isso interferia no labirinto, na parte de tontura, na parte de equilíbrio, de eixo da pessoa física encarnada, porque ficou aprisionada nisso, não conseguia nunca sair da queda, porque o trauma foi tão severo que ela não conseguiu se desligar dele. Olhem como isso é sutil e como isso pode afetar a pessoa que está encarnada. Então, esses espíritos só conseguem sair desse tipo de padrão quando um grupo, um terapeuta, uma pessoa encarnada que detém de energia magnética vai lá e tira ela dessa situação. Faz ela acordar desse eterno agora, desse looping de tempo que ela fica revivendo constantemente. Muitas consciências aprisionadas em regiões umbralinas ou do astral inferior só conseguem sair de lá quando um grupo vai lá e as acorda, tira daquele comportamento, daquele padrão que elas não conseguem sair sozinhas, porque já não tem mais essa energia magnética que nós encarnados possuímos. Então eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso para que vocês tenham um acordar também, para que vocês possam despertar para a importância das nossas vidas, desse momento em que estamos aqui vivendo na terceira dimensão encarnados. Para que vocês parem de reclamar de suas existências, das situações as quais vocês vivenciam, porque são as dificuldades que nos trazem a verdadeira oportunidade de crescermos e de evoluirmos. Cada vez que a gente aprende a lidar com uma dificuldade, a gente está crescendo, a gente está expandindo o nosso nível consciencial. Eu vim aqui dizer para vocês saírem um pouquinho do sofá, de frente da televisão, deixarem um pouquinho os seus desejos e os seus prazeres de lado e dedicar um pouquinho da sua vida ao estudo, à expansão de consciência. Estudem qualquer coisa, aquilo que vocês gostem de verdade, se dediquem a expandir, a aglutinar informação dentro de vocês, porque é a única e verdadeira riqueza que a gente leva com a gente em todas as dimensões em que nós estivermos vivendo. O dinheiro, os prazeres, tudo isso que a gente tem, que é tão bom viver aqui, é importante sim, mas a gente não leva isso com a gente. A gente só leva o tempo que foi empregado aglutinando informação. Qualquer tipo de informação, desde que tenha conteúdo de enriquecimento, de evolução para nós, é válido para que nós possamos ampliar o nosso nível consciencial, porque é com ele que nós vamos lidar após o nosso desencarne.
Hoje a gente percebe as pessoas verdadeiramente desperdiçando suas encarnações com coisas muito fúteis, com coisas que não têm importância. O que vai ser dessas pessoas após essa passagem? Porque isso aqui é só uma passagem. É uma passagem valiosa, preciosa para o nosso crescimento espiritual. Então a gente precisa avaliar o que eu estou levando verdadeiramente comigo para a minha evolução. A gente nunca sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã para mim já pode ser em outra dimensão. E o que eu estou levando comigo dessa existência? O que eu estou fazendo com o meu tempo? O tempo é precioso. É ele que determina o número de informações que eu aglutino para mim ou não. Então, onde eu estou empregando o meu tempo? A energia mental que eu devo abastecer e ampliar dentro da minha consciência. Então, eu peço que vocês reflitam muito sobre isso. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje nesse vídeo. Para quem tem interesse de conhecer mais sobre apometria, sobre dimensões, sobre níveis conscienciais, sobre energias no geral, eu os convido a fazer os nossos cursos. Vou deixar a agenda de cursos aqui no final do vídeo para vocês. Os convido também a participarem dos nossos grupos do Telegram e de atendimento coletivo que nós temos no Facebook. E não esqueçam de curtir, de ativar o sininho de notificações aqui do nosso canal, para que o nosso canal possa crescer e levar informação cada vez mais para maior número de pessoas. Um beijo a todos, até a próxima!